Fala galera, estamos começando mais um NGT Esporte. Hoje, 23 de outubro de 2013, e vamos aos destaques do nosso programa. Mundial Sub-17, Brasil arrasador. No último jogo, o Brasil ganhou de 6-1 da seleção dos Emirados Árabes. A seleção está no caminho certo, tem o artilheiro da competição. Se não me engano, a defesa menos vazada. O Brasil está no caminho para mais um título mundial. Já no UFC 166, não deu para Júnior Cigano. Foi atropelado por Caim Velasquez. Na grande trilogia das lutas deles, deu Velasquez 2-1 em cima do nosso lutador. Foi realmente uma execução ao vivo como foi essa luta. O cara passou o carro sobre o brasileiro, mas ele foi guerreiro. Até onde teve gás, lutou, aguentou as pancadas, mas no final deu Caim nocaute no quinto assalto. Vamos falar do Mundial de Vôlei, que o Cruzeiro foi o grande campeão. Bateu o Lokomotiv de Moscou, 3-0. O time do Brasil foi perfeito. Saque, bloqueio, defesa, ataque, tudo. O Brasil, a equipe do Cruzeiro atropelou o time do Lokomotiv de Moscou. E até que enfim ganhamos dos russos, hein? Já vimos de duas grandes derrotas nos Jogos Olímpicos na Liga Mundial. Mas fomos agora no Mundial de Clubes e conseguimos um grande título para o Brasil. Vitória para o Cruzeiro, grande time. E vamos, claro, falar da rodada do Brasileirão, da 20ª e da 30ª rodada. Campeonato esse que está ali, ó, ficando a parte de baixo, que é a grande competição. O caminho já está garantido para o título ali para o Cruzeiro. O Cruzeiro está com a margem grande, só não pode dar um mole. Se der mole, a galera vai encostar. Mas está ali, já está com 9 pontos de diferença para o Grêmio, mas a disputa pelo Z4 está emocionante. Vasco, Curitiba, Bahia, Criciúma, tá todo mundo ali brigando para sair ou para entrar. Bahia que abre o olho. Bahia Bahia que teve um início de campeonato brasileiro muito forte e agora não, tá em queda. E o Vasco, vamos acordar, Vascão. Vascão acredito que saia, mas o Vasco vai precisar muito da força da torcida, a união do grupo para sair dessa situação. E claro, galera, vamos aos palpites da rodada da Copa do Brasil. Copa do Brasil essa que destaque Flamengo e Botafogo. Esse vai ser o jogo. Torcida do Fogão, o que está acontecendo com vocês? Não vão pro jogo? Flamengo está comprando até a parte sul do Maracanã. Vai ter a esmagadora torcida do Flamengo. Eu não entendo a torcida do Botafogo. Lá brigando pela liderança do campeonato, brigando pela Libertadores e não abraça o time. Galera, vamos ver. E vamos começar exatamente a falar sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada do meio de semana. Rodada essa que teve vários destaques. Mas vamos aos destaques principais dos cariocas. Fluminense foi pegar o Cruzeiro. Um jogo onde todo mundo achava que o Cruzeiro ia dar uma pancada no Fluminense. Cruzeiro que vinha de 2 resultados negativos no campeonato. E não foi isso não. O Fluminense fez um jogo parelho, criou dificuldades para o time do Cruzeiro. Samuel teve 2 grandes chances de empatar e até virar o placar e perdeu embaixo da baliza. E virou motivo até de brincadeira nas peladas do Rio. Deu uma de Samuel. E está acontecendo isso. Samuel perdeu 2 grandes chances que poderiam ter mudado a história desse jogo. Claro, o time do Cruzeiro, vamos pegar em grande parte do jogo, foi melhor, teve mais controle de bola, mas não tinha tanta objetividade, diferente do Fluminense, que era incisivo nas suas bolas, marcou muito bem, estava fazendo uma transição rápida da defesa para o ataque, chegando com força, mas não deu para o Fluminense, saiu derrotado por 1-0, resultado esse que deixa o Fluminense próximo daquela zona feia, aquela zona do rebaixamento. Mas foi um jogo interessante. O outro jogo do time carioca, que foi Flamengo e Bahia. Esse jogo foi um jogo, até uma certa forma, apreensivo para os rubro-negros. Por quê? O Flamengo começou muito bem o jogo, começou parecendo que ia envolver com aquela intensidade que é típica hoje do Flamengo, um volume de jogo muito interessante, muita velocidade. O Flamengo imprime, só que o problema do time do Flamengo é que não consegue
manter isso os 90 minutos. Corre muito o primeiro tempo, vai bem até meados do segundo tempo e depois tem a queda. Tanto é que o Flamengo, 58% de 62% dos gols que o Flamengo levou nesse campeonato foram no segundo tempo. É muito gol no segundo tempo. E o Flamengo começou bem, abriu o placar, o Flamengo foi para cima do time, do Bahia. O Bahia que veio numa formação muito defensiva, veio com 3 volantes, jogando em alguns momentos num 5-3-2, jogando com uma linha de 5, que às vezes acontecia isso no jogo. A proposta do Cristóvão Buarque era jogar no 4-4-2, mas não foi isso na realidade. Fez uma linha de 5, tinha momentos que ficavam 5 jogadores em linha. Quem foi ao Maracanã e viu o jogo, dava para perceber. E o time veio muito na retranque querendo sair na velocidade. Tanto é que assustou com o Willian. Uma dessas escapadas de contra-ataque, o Flamengo pressionando, levou um contra-ataque, o Willian deu tapa, Amaral não conseguiu seguir na jogada, ele foi na cara de Felipe e aí, como na época de Vasco, fazia uma excelente jogada e na hora de finalizar, finaliza em cima do goleiro ou dá bico para fora. E o que aconteceu? Ele deu um bico no peito do goleiro do Flamengo. Felipe não teve, Felipe tá parado e veio uma pancada no peito dele. E aí o Flamengo foi se encontrando no jogo, forçando o jogo, mas o Flamengo estava sem muita criatividade. Depende muito da movimentação de Paulinho. E o que aconteceu? O Cristóvão Buarque malandro botou um cara em cima dele. E para onde Paulinho ia, tinha alguém. E outro jogador do Flamengo que não pode ficar livre é Elias. E Elias estava muito bem marcado. Mas o Flamengo abriu o placar exatamente com o Paulinho. Aos 6 do primeiro tempo, numa excelente jogada de André Santos pela esquerda, ele que foi para a esquerda, exatamente porque João Paulo sentiu uma lesão no joelho direito, e aí deu a brecha para ele na lateral esquerda e cruzou com maestria, e Paulinho foi lá e empatou o jogo. E o jogo parecia que o Flamengo ia engatar, teve chance uma atrás da outra, e de repente o time, com uma substituição, o time do Bahia começou a pressionar o Flamengo. E começou a movimentar, começou a atrapalhar, começou a marcar, adiantou sua marcação. Teve jogadores como o Alisson, que não estava muito bem no jogo, e entrou o Marquinhos. O Marquinhos é um típico camisa 10, começou a dar volume de jogo no meio de campo. Souza entrou e parecia que ia jogar com 2 torres lá na frente. Não, Souza começou a vir buscar o jogo, distribuir. E numa dessas triangulações, exatamente começou com o Alisson pelo lado, com o Marquinhos pelo lado direito, uma triangulação, bola sobra para Souza, deu para Fernandão, que acertou uma pancada no ângulo de Felipe. Nada o goleiro do Flamengo pode fazer. E aí o time do Bahia pressionando. Mas logo depois aconteceu uma coisa que acho que é normal em todos os clubes do Brasil. Flamengo vai... Elias pede para sair, a torcida não sabe disso. E aí o treinador vai e me chama Val. E a torcida começa, Jaime burro, 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 burro. Val entra em campo. Logo depois sai o gol de quem? Do Flamengo. Jogada de Luiz Antônio, Léo Moura vai no fundo, uma bola perdida, bota na cara do gol. Vai lá o brocador, Hernani, e faz o gol da vitória. E aí o Flamengo 2-1, leva uma pressãozinha ainda no final, quase o Felipe faz uma grande defesa no último lance do jogo, uma pancada do lateral esquerdo do Bahia, ele faz uma grande defesa e garante a vitória do Flamengo. O jogo esse que mostrou a fragilidade física do Flamengo e mostrou a fragilidade técnica do Bahia. Bahia que parecia um time tão bem armado no início do campeonato, ali no metade do campeonato, não sei o que acontece, nesse momento é um time em queda. É ruim pro futebol brasileiro, porque eu adoro um time como o Bahia na primeira divisão. Se o Bahia não abrir o olho, pode estar caindo. Mas vamos ao outro jogo do Carioca, que aí vamos aos 2 outros jogos que foram na quinta-feira. Vasco e Goiás. Quando todo mundo imaginava que o Vasco podia se reerguer, todos os resultados conflitando para a saída do Vasco da zona de rebaixamento, vai o gordinho do Walter e aplica mais uma surpresa no campeonato. 2-0 em cima do Vasco. Um jogo até que foi um jogo esquisito no início, porque o Vasco começou a pressionar com 15 minutos. O time do Goiás não passava do meio de campo. O Vasco pressionando, indo para cima, envolvendo, tentando alguma coisa. Acabou o gás. 15 minutos, acabou o Vasco. E aí o jogo, que era um ataque contra a defesa, começou a ter uma transição lenta para um domínio do time do Goiás.
E aí, o Goiás, que estava fechadinho, saindo no contra-ataque, inverteu o resultado. Começou a pressionar o time do Vasco, capitaneado, claro, pelo gordinho do campeonato. Começou a estar ali, a atrapalhar, movimentar. O time começou a chegar no ataque. O jovem Sacha chegando muito forte pela extremidade, pelo lado direito do ataque do Goiás. Uma pressão. E o Vasco começou a jogar lá, marcando e saindo no contra-ataque. E o que aconteceu? Uma pressão forte do Goiás. O Goiás abre o placar, pressiona o jogo. No segundo tempo, continua na mesma toada, faz o 2-0 e o Vasco não teve forças para reagir. Maior reflexo disso foi a imagem de Juninho Pernambucano sentado no banco de reservas, extremamente isolado. E aí mostra o carinho que ele tem pelo time, porque ele está abatido, está sentindo a pressão. Infelizmente o Vasco poderia com a vitória sair da zona do rebaixamento, não, se complicou cada vez mais. Vamos acordar, Vasco. Dorival Júnior, podem falar o que for, mas você vê que ele ainda dá um padrão. O Vasco entra armadinho, entra bem colocado em campo. Mas não sei, tem horas que o time desliga. É o time que mais oscila num jogo só. E o outro jogo que encerrou a participação dos times do Rio foi exatamente Vitória e o time do Botafogo lá no Barradão. Para mim foi um jogaço dentro desse campeonato brasileiro mediano. Porque foi um jogo aberto, ataque dos dois lados. 1-0 pro Vitória foi pouco. Tinha que ter sido 4-3 pro Vitória ou 4-3 pro Botafogo. Foi um jogo o tempo todo jogado para frente. Não teve retranco, os dois times bem abertos, buscando o tempo todo o gol. Mas era um jogo aberto e parelho. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Vitória veio com mais gás, veio com mais vontade, forçou melhor o jogo. Juan, ex-Flamengo, ex-São Paulo, ele fazia um falso ala esquerda, vinha para o meio de campo, armava o jogo, estava aparecendo toda hora na área do time dele. Renato Cajá, outro jogador que dava muita movimentação, até o momento que ele saiu, era o melhor jogador em campo, saiu exausto, entrou o William Henrique. Dizem que é o Neymar da Bahia, né? Cabelo lá, parece uma calopsita. E aí esse jogador entrou, dá muita movimentação e numa das jogadas em velocidade, passando pelo pé exatamente de Juan, numa cruzada centrada na área, ele apareceu e fez 1-0. E aí o Botafogo está se distanciando do possível título, que eu acho que já está encaminhado para o Cruzeiro, mas está vindo uma galera tipo Goiás, Vitória, Internacional, não porque está oscilando muito, mas estão se aproximando ali do G4. E o Botafogo não abriu o olho, pode perder essa vaga. Faltam poucas rodadas para o campeonato terminar. Vamos abrir o olho também, Botafogo. Está numa batida boa, mas está começando a oscilar. Claro, é esse calendário louco do futebol brasileiro que faz isso acontecer. Realmente o bom senso, futebol clube, está certo. Temos que mudar. Não pode ter jogo domingo e quarta. O futebol brasileiro já está num nível mediano. Se você ficar nesse campeonato longínquo, com jogos durante a semana, sem muito repouso, sem tempo de treinamento, não vai dar. Aí, tecnicamente, o campeonato está caindo. O campeonato agora está um campeonato tecnicamente fraco, exatamente para essa maratona. Mas vamos ver. E vamos aos destaques do nosso próximo bloco. Vamos falar de Mundial Sub-17, o UFC e o Mundial de Vôlei que coroou o título do Cruzeiro. Mas daqui a 2 minutinhos estaremos de volta.